Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início a essa aula, então, e a gente vai dar seguimento no tema da última aula, ao qual o pastor Juliano nos ensinou sobre libertação. E creio que os irmãos vão ser muito edificados através do conteúdo que a gente vai estar transmitindo hoje. E creio que vai ser muito claro. A gente vê que Jesus, ele ensinava as pessoas e ele mostrava que a libertação não se tratava apenas de uma pessoa que estava possessa por espíritos malignos, mas ele também falou que todo aquele que comete o pecado ou vive em pecado é escravo do pecado. Então, há a libertação quando uma pessoa está possessa, mas também a libertação quando uma pessoa ela é dominada pelo pecado, quando um pecado é um hábito na vida da pessoa. Então, tanto uma situação como a outra também precisa de libertação. E embora esse ensinamento vai ser um ensinamento bem forte, bem poderoso da parte de Deus, ele não vai ser um filme de terror, mas eu creio que vai ser uma bênção para todos nós. Então, eu separei essa aula em alguns tópicos para que fique mais claro no nosso entendimento. E o primeiro tópico da nossa aula de hoje é escravos. Então, a libertação bíblica, ela não se trata apenas de alguém que era prisioneiro, mas principalmente de alguém que era escravo. Quando a gente olha para a libertação do povo hebreu, quando estava no Egito, a gente vê que eles, no livro de Êxodo, eles não eram apenas prisioneiros, mas a gente vê que eles eram escravos. Também as libertações que aconteceram no livro de Juízes, as pessoas, elas não estavam em um presídio, mas elas eram escravas de um povo, elas eram escravas de povos inimigos. Então, cada vez que acontecia uma libertação, elas deixavam de ser escravas daqueles povos, deixavam de servi-los de forma braçal, com o seu trabalho, e também deixava de pagar impostos para eles. Era assim que acontecia a libertação no Antigo Testamento. Então, enquanto as libertações no Antigo Testamento eram físicas, a gente vê que no Novo Testamento as libertações, elas eram espirituais. E o servo, ele é escravo. Quando a gente olha na palavra de Deus, todas as vezes que aparece escrito servo, aquele servo não é apenas servo, mas também servo significa escravo. Então, o servo ou o escravo, ele não apenas serve pontualmente como alguém que alcança um copo d'água, como alguém que traz uma cadeira para a pessoa sentar, mas o escravo, ele faz continuamente a vontade de seu senhor. Ou seja, é o tempo todo que ele está servindo alguém. Então, o escravo, ele não serve apenas pontualmente com uma gentileza, mas ele serve continuamente ao seu senhor. Então, isso que significa ser escravo. Agora a gente vai para o segundo tópico da nossa aula de hoje, que é: não há neutralidade. Não há neutralidade. Porque a gente vai ver que, biblicamente falando, uma pessoa só pode ser serva ou escrava de Deus, ou serva e escrava do diabo. Por incrível que pareça, isso é muito forte, isso é muito direto, mas não há o meio termo. Por incrível que pareça, não há o meio termo. E a gente vai ver isso em alguns versículos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 24 até o 26, olha o que Paulo escreve. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só
o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. E olha essa parte é muito forte. Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então a gente vê nesse texto aqui, que até a pessoa se arrepender dos seus pecados, até a pessoa acolher a verdade da palavra de Deus no seu coração, até a pessoa crer no Senhor Jesus Cristo, antes disso, ela está presa pelos laços do diabo, e ela está cumprindo a vontade do diabo. Isso é muito forte, mas isso é uma verdade bíblica, porque alguns podem pensar que a vontade do diabo é matar, roubar e destruir, como está escrito em João 10. Só que em João 10, quando diz assim, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, esse ladrão não é o diabo, mas esse ladrão, ali Jesus está falando do falso pastor, do mercenário. Jesus não está falando em si do diabo, porque depois ele fala que o mercenário, quando vem o lobo, ele foge. Então, o mercenário não era o diabo, porque eu não consigo imaginar o diabo fugindo de um lobo. Ali Jesus estava falando de um falso pastor, e não em si do diabo. Então a vontade do diabo em si não é matar, roubar e destruir. A vontade do diabo é somente que a pessoa despreze a verdade de Deus, e a gente vai ver isso logo em seguida. Então, até que a pessoa conheça a palavra de Deus, até que a pessoa se renda à palavra de Deus, até que a pessoa se arrependa dos seus pecados, ela está presa com os laços do diabo, e ela está cumprindo a vontade do diabo, por incrível que pareça, e por mais forte que isso seja. Então a gente vê que todas as pessoas que ainda não se converteram, elas precisam de uma libertação. E tanto eu como tu que está me ouvindo, nós já cristãos, antes da conversão nós éramos inimigos de Deus. Antes da conversão nós também estávamos presos por esses laços. Por mais que nem todos nós caímos no chão ou não estávamos possessos por espíritos malignos, por incrível que pareça, os laços do inimigo nos prendiam. Mas quando Jesus chegou na nossa vida, Ele nos libertou. E as pessoas que ainda não se renderam ao Evangelho, elas ainda estão presas nesses laços do diabo, para cumprirem a sua vontade, como Paulo escreveu para Timóteo. E olha outro texto, aqui a gente vai ver uma fala de Jesus, Jesus falando para os fariseus. Creio que a maioria dos irmãos que estão recebendo essa aula estavam aqui na igreja ou assistiram pela internet a pregação falando sobre nascer de novo, em que Jesus falou com Nicodemos, que era um fariseu, e Jesus disse para ele, precisa nascer de novo. E aquele homem era um homem que ele conhecia muito do Antigo Testamento, conhecia a lei de Deus, isso tudo estava na mente dele. Só que mesmo ele precisava nascer de novo. E essa palavra forte que a gente vai ver aqui, Jesus fala para os fariseus, aqueles homens que estavam muito bem informados acerca das Escrituras Sagradas. Então eles tinham a informação na cabeça, eles tinham o acesso à palavra de Deus estava na cabeça deles, mas faltava descer para o coração a ponto de transformar eles. E olha o que Jesus diz para eles, depois deles terem dito que eles eram filhos de Deus. Olha o que Jesus diz para eles. Em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, olha que forte isso. Aqueles homens pensavam e eles falavam que eram filhos de Deus, mas Jesus vem completamente na contramão. Jesus vem como um caminhão, como um trator passando por cima deles, dizendo, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Isso é muito forte. Ou seja, eles estavam
eles tinham uma certa noção daquilo que eles eram, mas Jesus mostra que eles eram completamente o contrário daquilo que eles pensavam. Dizendo que eles diziam que eram filhos de Deus, mas Jesus disse, vocês são filhos do diabo e vocês satisfazem o desejo do diabo. É muito forte o que Jesus fala aqui. E ele fala qual era a característica do diabo. Ele diz que, desde o princípio, ele jamais se firmou na verdade. Ou seja, por mais que o diabo tivesse a lei de Deus na sua mente, e ele conhece a Bíblia está na mente dele, a gente vê que em Lucas capítulo 4, ele utiliza o Salmo 91 distorcido contra Jesus, as letras estavam na mente dele, mas ele jamais se firmou na verdade. A verdade não transformou, não moldou o seu caráter, ele se desviou da verdade. E o que é uma pessoa que não está em Deus? É uma pessoa que não está na verdade, é uma pessoa que não está firme na verdade. A verdade escrita da palavra de Deus não está moldando o caráter e o coração dessa pessoa. E por mais que essa pessoa tenha as letras na cabeça, se ela não está vivendo a verdade, por incrível que pareça, não é filho de Deus, mas é filho do diabo. Como Jesus diz de uma forma muito direta para esses homens, e eles precisavam de libertação. Jesus disse para eles, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles precisavam de libertação, mesmo que eles não tivessem nem mesmo noção que eles eram escravos. Então, a gente vê que ser servo, que ser escravo do maligno é algo muito mais sutil do que a gente poderia imaginar. Não é apenas alguém que é possesso por espíritos malignos ou tem transtornos, não é apenas o gadareno que precisava ficar preso com correntes e ele andava pelos sepulcros, não é apenas numa situação como a dele, mas mesmo uma pessoa que parece viver de forma natural, se ela não se converteu ainda, se ela ainda não entregou a sua vida a Cristo, os laços do maligno ainda prendem ela, por incrível que pareça. A gente vai ver outro texto, primeira carta do apóstolo João, o capítulo 3, versículos 8 a 10, e ele é o apóstolo do amor, e ele fala de uma forma muito carinhosa, dizendo, filhinhos, não pequeis, se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, e esse era Jesus Cristo, mas em alguns momentos da carta ele é muito direto. Eu chamo 1 João como se fosse o Provérbios do Novo Testamento, porque o livro de Provérbios, a gente vê sempre o sábio e o tolo. A gente vê o justo e o ímpio, é sempre feito um contraste do extremo do bem e o extremo do mal. E na primeira carta de João, João também muitas vezes traz dessa forma, e olha, ele fala do extremo do bem e do extremo do mal, olha o que ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, Filho com F maiúsculo, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então a gente vê aqui que o apóstolo João, ele coloca lado a lado o perfil do Filho de Deus e o perfil do filho do diabo. Ele é muito direto nessas palavras aqui. E ele diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que é filho de Deus, ele não pode viver na prática do pecado. E esse não poder viver na prática do pecado não é apenas porque ele não tem permissão, mas é porque ele não consegue. Ele não consegue pecar em paz mais. Não consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo mora nele. O Espírito Santo já convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo.
E quando o Espírito Santo convenceu ele na conversão do pecado, da justiça e do juízo, ele não consegue mais pecar em paz. Quando ele peca, não é que ele nunca mais vá pecar, mas quando ele peca, logo vem aquele peso no seu coração e ele precisa confessar, ele precisa se reconciliar com Deus, ele precisa se reconectar com Deus, e ele se arrepende, ele chora, ele sente um profundo pesar no seu coração. Isso porque ele nasceu de novo, isso porque ele é filho de Deus. Mas agora, aquele que ainda não passou pela conversão verdadeira, ainda não teve encontro com Cristo, a verdade da palavra de Deus ainda não transformou o seu coração, ele peca e ele não está nem aí. É como se fizesse chuva ou se fizesse sol, é a mesma coisa. É algo natural para ele, ele não sente o pesar. Pode ser que às vezes ele refletindo na vida, ele pode pensar, eu preciso parar de agir dessa forma, mas ele não sente o pecado como sendo algo agressivo para o seu coração e para o seu relacionamento com Deus. Enquanto o Filho de Deus, ele não consegue ficar tranquilo enquanto ele não confessar e abandonar, e não chorar, se quebrantar diante de Deus, o outro, ele segue a vida, ele consegue, vou dar um exemplo aqui, ele consegue trair a esposa e colocar a cabeça no travesseiro do lado dela e dormir tranquilo, enquanto o outro que nasceu de novo, ele está intranquilo, ele não consegue viver de forma tranquila estando em desobediência contra Deus, ele não consegue viver em paz se ele está em guerra contra Deus, em pecado. Ele já teve os seus olhos descortinados, mas agora aquele que é filho do diabo, aquele que ainda não se converteu, ele ainda está cego para a verdade das Escrituras. Então, ele continua agindo de forma natural, mesmo estando em desobediência, mesmo desobedecendo a Deus e mesmo praticando o pecado. E o pecado, ele não é apenas uma prática, mas o pecado também é um estado. O cristão, ele não está mais em um estado de pecado, porque ele já teve o novo nascimento. O pecado é como se fosse um acidente de percurso na vida dele. Obviamente, ninguém sai batendo o carro porque quer. Que vontade de bater o carro. Não, isso acontece como um acidente. Às vezes a pessoa fala sem pensar, a pessoa às vezes com as pressões do dia a dia, às vezes ela fala o que não deveria falar, às vezes ela é um pouco dura, mas depois que ela faz isso, ela se arrepende e ela procura pedir perdão para Deus e pedir perdão para a pessoa que ela ofendeu. Mas agora o outro, o pecado não é apenas um acidente, o pecado é um estado, ele vive em pecado, ele vive pecando, é diferente. E João, ele trata então dessa forma, ele fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos de Deus já foram libertos dos laços do diabo, e agora eles vivem livres para Deus. Ser servo de Deus, ser escravo de Deus, é ser escravo da liberdade. Por quê? Porque Deus te libertou, o Filho com F maiúsculo te libertou. Mas agora, aquele que ainda está preso nos laços do diabo, ele é servo e ele ainda é escravo, ele ainda está preso e ele precisa de libertação. É assim que João escreve na sua carta de uma forma muito direta. E ainda ele fala por que também que o Filho de Deus, o nascido de Deus, ele não consegue viver na prática do pecado. E ele diz assim, pois o que permanece nele é a divina semente. E que divina semente é essa? É o Evangelho, é a verdade, é a palavra de Deus. A semente da palavra de Deus está dentro dele, permanece nele. Quando ele peca, aquela verdade vem como se estivesse diante dos olhos dele, ele sabe. Eu pequei, eu cometi algo errado. Como Davi falou no Salmo 51, pequei, contra ti pequei somente, Deus. E ele se arrepende ali, e ele diz para Deus, o Senhor será justo quando me julgar. E ele se arrepende, pede perdão para Deus. Então, a divina semente, a palavra está dentro de nós, está dentro do nosso coração. E não deixa a gente enganar nós mesmos, porque a gente sabe que cometeu algo errado e a gente quer o quanto antes se livrar daquilo. Porque aquele que é nascido de Deus, ele quer se arrepender rápido, quer confessar rápido. Então, nós vimos aqui, até
o primeiro tópico foi escravos, o segundo é não há neutralidade, ou é filho de Deus, servo de Deus, ou filho do diabo, servo do diabo. É assim que a Bíblia fala de uma forma muito clara, embora nem sempre a gente fale com toda essa clareza, obviamente com toda essa agressividade. Mas é assim que, às vezes, a Bíblia fala de uma forma clara. Vamos para o terceiro tópico da nossa aula, que é como o diabo é servido e adorado. A gente vai ver como o diabo é servido e adorado. E a primeira forma é quando há rejeição à palavra de Deus. Então, adorar e servir é a mesma coisa no hebraico, é a mesma palavra, que é avodar. E olha o que diz no provérbio de número 28 e o verso 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Olha que coisa interessante, que quando a gente louva a Deus, quando a gente louva a Deus, nós cantamos, nós proferimos cânticos para Deus, mas também a adoração a Deus não é apenas o cântico, mas a adoração a Deus é a vida que a gente vive em obediência a Ele. E da mesma forma, para adorar ao diabo, o diabo não precisa de cântico. Só o fato de uma pessoa virar as costas para a verdade de Deus, virar as costas para a palavra de Deus, rejeitar a palavra de Deus, isso já é um ato de adoração ao diabo, já é uma atitude de adoração para ele. Ele já recebe isso como uma adoração. A rejeição a Deus para ele, para o diabo, já é uma adoração para ele. Por incrível que pareça, como diz o provérbio de número 28, verso 4, os que deixam a lei louvam o ímpio. Então, abandonar a lei, rejeitar a lei de Deus, rejeitar a palavra de Deus, já é um ato de louvor ao ímpio, já é um ato de adoração ao ímpio. E o que é ímpio? Ímpio é alguém que é contrário a Deus, alguém que é contra Deus. Então, quando alguém vira as costas para a palavra de Deus e rejeita a palavra de Deus, ela está adorando o maligno diretamente. Por incrível que pareça, e é só essa lei, é só a palavra de Deus que pode libertar ela desse estilo de vida de adoração que é adorar ao mal. E é a palavra de Deus que faz com que ela vire de frente para Deus e passe a adorar a Deus. E então, a vontade do diabo não é transformar todos em assassinos ou criminosos. Ele se contenta apenas com ignorarmos a palavra de Deus, não querer conhecê-la e nem obedecê-la. Tem um escritor que ele é muito bom, ele é um gênio, esse escritor. O C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. Quem sabe alguns irmãos já viram o filme das Crônicas de Nárnia ou já leram um livro. Ele é um escritor do século passado muito conhecido e muito inteligente. Eu tenho alguns livros da coleção dele, são muito bons e muito profundos. E ele escreve em um dos livros, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que ele ensina como acontece a tentação na vida de um cristão. E tem um trecho do livro, logo no começo do livro, ele escreve bem assim, ó, que os demônios saúdam um materialista e um bruxo com o mesmo prazer. E o que ele está querendo dizer com isso? Que tanto o bruxo que invoca demônios e adora demônios intencionalmente, ele agrada ao maligno tanto quanto um materialista. O materialista, ele não acredita em Deus e ele não acredita no diabo, ele só quer aquilo que os seus olhos veem, ele só quer dinheiro, ele só quer recursos, ele só quer ter uma boa vida, vamos dizer assim, um carro bom, uma casa boa, ele só acredita naquilo que seus olhos veem. E ele não acredita nem em céu e inferno, não acredita nem em Deus e nem no diabo. Esse é o materialista. E o materialista, ele agrada tanto o diabo e os demônios, quanto um bruxo que invoca eles e adora eles intencionalmente. Por incrível que pareça, na realidade, no mundo espiritual é assim que funciona. É assim que funciona. E mesmo este que não invoca espíritos malignos, mesmo ele precisa de uma libertação, que é conhecer a verdade de Deus. Eu quero trazer uma alegoria bem leve que vai
vai fazer com que os irmãos entendam bem. Uma vez, isso é só uma metáfora, é uma alegoria, não é uma parábola, não é uma parábola bíblica, é uma parábola que ensina muito bem o que a gente está ensinando aqui. Tinha um rapaz que ele estava em cima do muro, e de um lado do muro estava Jesus chamando ele insistentemente, e do outro lado do muro estava o diabo de braços cruzados, em silêncio. E enquanto Jesus estava chamando aquele rapaz que estava em cima do muro, o diabo estava em silêncio. E aí o rapaz que estava em cima do muro perguntou para o diabo: por que Jesus está me chamando e por que tu não me chama? E o diabo falou: é porque o muro é meu. Ou seja, não tem meio termo, não tem como uma pessoa ficar em cima do muro achando, não tem como uma pessoa não ser nem de Deus e nem do diabo, não tem como. Não tem essa opção. Para Deus é preto e branco, como o livro de Provérbios, o sábio e o tolo, o justo e o ímpio. E para Deus é assim. Então, a gente vê também em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 3 ao 4, a Bíblia mostra como é que o diabo faz para impedir as pessoas de serem libertas. Diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, a maior luta do maligno, a maior luta do diabo é impedir as pessoas de conhecerem a verdade de Deus, de conhecerem o Evangelho, porque o Evangelho é a chave que pode libertar as pessoas das suas algemas, libertar as pessoas da prisão. Então, o diabo, sabendo disso, ele procura cegar o entendimento dos incrédulos, fazer com que eles rejeitem a palavra de Deus e a verdade de Deus. Outra referência bíblica é Mateus capítulo 13, versículo 19, que diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui essa passagem bíblica fala da parábola do semeador, e o primeiro tipo de semente foi a que caiu à beira do caminho, que veio as aves do céu e levaram aquela semente. E aí Jesus, explicando a parábola, diz que aquelas aves que levaram a semente representam o maligno que arrebata, que rouba a palavra de Deus do coração das pessoas. Então, a maior luta do maligno é nos impedir de receber, de acolher a palavra de Deus no nosso coração, porque é só a palavra de Deus, é só Jesus Cristo que pode libertar os cativos. Então, a primeira forma do diabo ser servido e adorado é a rejeição à palavra de Deus. A segunda forma é a adoração desviada. Quando a adoração é desviada de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja bem, aqui Jesus dá apenas duas opções, que é servir a Deus ou às riquezas. Vê que Jesus não fala servir a Deus ou servir ao diabo, mas Jesus fala servir a Deus e às riquezas. Em outra versão fala mamon. Por que Jesus fala Deus e as riquezas e não fala Deus e o diabo? Porque as riquezas é um disfarce. Servir as riquezas é um disfarce do diabo. As riquezas, mamon, é um disfarce do diabo. Quando uma pessoa não adora a Deus, ela já está adorando o diabo, por incrível que pareça. Todas as vezes que nossa adoração é desviada de Deus, acaba respingando no diabo, e ele toma essa adoração para si. É muito direto assim. Porque imagina que é como se a nossa adoração fosse um banquete para Deus. É como se, à medida, a gente vê que até dentro do
do tabernáculo no Antigo Testamento, tinha os pães da proposição que ficavam em cima, ficavam sobre a mesa, e aqueles pães eram consagrados a Deus. Então, é como se a nossa adoração fosse um alimento para Deus. É só um exemplo. É como se fosse um alimento para Deus. É como se a nossa adoração, tanto os nossos cânticos, o nosso louvor, os nossos dízimos, ofertas, a nossa obediência, a nossa vida é uma expressão de adoração a Deus. E é como se tudo isso fosse os pães que a gente deixasse sobre a mesa da proposição, como o sacerdote fazia no Antigo Testamento, apresentando para Deus. É como se tudo isso que eu falei, a gente colocasse, depositasse na mesa de Deus. E preste atenção, e é como se nessa mesa estivesse assentado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e recebendo da nossa adoração. Só que as migalhas que caem da mesa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de adoração, elas satisfazem o diabo e os demônios. O que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo a sobra, mesmo quando a nossa adoração não é direto para Deus, mas as pessoas adoram outras coisas, as pessoas dão prioridade a outras coisas e não a Deus, não amam a Deus acima de todas as coisas, mas acabam colocando outras coisas na frente, isso já é uma forma de adoração ao diabo, por incrível que pareça. Então, é muito mais sutil do que a gente possa pensar a maneira como ele é adorado e servido. Então, as migalhas de adoração que caem da mesa do Pai, do Filho e do Espírito Santo satisfazem o diabo e seus demônios. Eles só querem o resto. Em Lucas capítulo 4 e o versículo 8, Satanás, ele tenta Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O que tinha acontecido aqui? O diabo, ele tinha mostrado todos os reinos da terra e a glória dos reinos da terra, e disse para Jesus, se tu prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso. E aí Jesus responde isso para ele, dizendo, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Vê que Jesus não disse para o diabo, não, eu não vou te adorar. Por que Jesus não disse isso? Mas Jesus disse, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Porque a única forma do diabo não ser adorado é quando a nossa adoração é exclusiva de Deus. Quando a nossa adoração é exclusiva de Deus, é a única forma do diabo não ser adorado. É por isso que Pedro escreve em suas cartas dizendo que nós somos nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim como o casamento é exclusividade e o marido é só da esposa e a esposa é só daquele marido e os dois formam uma só carne, assim a nossa adoração precisa ser exclusiva de Deus. E quando a nossa adoração é exclusiva de Deus, é a única forma de nós não adorarmos ao diabo. Vamos para o último tópico da nossa aula, que é como ser liberto. Então, nós vimos que a libertação acontece não apenas em alguém que está num presídio como um prisioneiro, mas como alguém que é escravo. E a libertação precisa acontecer não apenas em uma pessoa que está possessa por espíritos malignos, mas também na vida de uma pessoa que está em um estado de pecado. Porque tanto quem está em pecado como quem é possesso precisa de libertação. Olha o que a Bíblia diz em João 8, do versículo 32 ao 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Quem está falando isso são os fariseus, os religiosos da época de Jesus. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho, e diz filho com F maiúsculo, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então,
a verdade de Deus é uma pessoa, que é Jesus Cristo, mas também é um livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, para a pessoa ser liberta, a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus e crer que essa mensagem é verdadeira e crer no Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa crê em Jesus, crê na palavra de Deus, é como se a palavra de Deus fosse a única espada que pode cortar aqueles laços do diabo que nós falamos lá no começo. Que quando a pessoa ainda não se arrependeu dos pecados, ela está presa nos laços do diabo. É o que Paulo escreve para Timóteo. E o Evangelho, a palavra de Deus, é a única espada que pode cortar esses laços e colocar em liberdade os cativos, os servos do diabo. Então, a gente vê aqui a importância de nós conhecermos a Bíblia, a importância de nós crermos na Bíblia e também a importância de nós pregarmos a palavra de Deus para as pessoas, porque é só isso que pode libertá-las, é só isso que pode libertar as pessoas. Se a gente pensar assim, mas o fulano lá, ele faz tudo certo, ele é fiel à esposa dele, ele trabalha honestamente, só falta se converter, só falta crer em Jesus, mas falta tudo então, porque Jesus é tudo. Se mesmo a pessoa vivendo dessa forma, por incrível que pareça, ela ainda está presa nos laços do diabo. E tu é o mensageiro que tem a espada, que vai arrebentar esses laços. Tu é aquele filho de Deus que tem a chave para tirar as algemas dos punhos dos cativos e tirar os grilhões que prendem os seus calcanhares. Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 19 e 20, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Então a gente vê aqui que Pedro mostra que todo aquele que é dominado por alguma coisa, ele é escravo daquilo que ele é dominado. E ele mostra que é só o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que pode libertar a pessoa desse domínio. Então é o conhecimento de Jesus, é o conhecimento da palavra que liberta a pessoa do domínio do pecado. É só o conhecimento de Jesus que pode libertar a pessoa. E ele ainda fala que se uma pessoa foi liberta e conhecendo a palavra de Deus, ela retorna e ela volta à antiga vida de antes, o estado dela agora é pior do que antes da conversão. Porque conhecendo a verdade, ela escolheu a mentira. Sendo livre, ela escolheu a prisão. Isso é terrível. E aí a Bíblia diz, a porca lavada voltou a chafurdar-se na lama. E diz, o cão voltou ao seu vômito. Então, é muito ruim, depois da pessoa ser liberta, a pessoa voltar à antiga vida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A maneira de nós sermos libertos é conhecendo e conhecendo cada vez mais. É nós ficando cada vez mais fortes na graça. Fortifica-te na graça. Te fortalece em Deus, te fortalece em Cristo. É isso que vai te manter livre e é isso que vai te tornar um libertador para outros. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16 diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Então, alguns irmãos podem estar ouvindo essa lição e pensando, essa lição é muito forte, essa palavra é muito direta, é muito forte. Mas sabe, não é longe de Deus que a gente fica livre, não é longe de Deus que a gente resolve os nossos problemas, não é longe de Deus que a gente vai conseguir vencer as nossas fraquezas. A Bíblia diz aqui que a gente não tem um sumo sacerdote que ele não se importa, que ele não se compadece. Se nós pecamos, a gente não tem que se afastar da igreja, se afastar de Jesus, não. A gente tem que se aproximar dele, porque ele entende as nossas fraquezas e é ele que vai nos fortalecer. Como a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente não resolve o pecado longe de Jesus, mas é se aproximando dele. Por mais que a gente fique envergonhado, a gente precisa se humilhar aos pés dele, é pedir perdão para ele. E quando a gente se aproxima dele, ele nos fortalece, ele nos levanta para que a gente consiga pular por sobre aquela pedra e a gente não tropece mais nela. Então não é longe de Deus, não é longe de Cristo que a gente vence o pecado, mas é nos aproximando dele, é conhecendo cada vez mais ele. Então, se pecou, não foge de Deus, não foge. Se pecou, te aproxima de Deus, te aproxima do trono da graça, a fim de encontrar misericórdia. Misericórdia. Tem um salmo que diz o tempo todo, se eu não me engano é o Salmo de número 126 que diz, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, te aproxima do Senhor. O Senhor é uma fonte inesgotável de misericórdia, e é Ele que nos torna livres. Como ser liberto? Conhecendo Cristo, conhecendo cada vez mais de Cristo, conhecendo a palavra, conhecendo cada vez mais a palavra. E assim seja cheio do Espírito Santo. Depois que foi liberto do pecado, depois que foi liberto de uma possessão, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. É isso que vai resolver a tua vida para sempre, é ser cada vez mais cheio. Não seja uma casa vazia, não fique à mercê, não fique disponível para o maligno, mas depois que foi liberto de um vício, depois que foi liberto de algo, não fique disponível, não fique à mercê, mas se encha de Deus, se encha de Cristo, se encha do conhecimento de Cristo, te fortalece nele, seja habitado por Deus, seja habitado pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus possa governar o teu coração, possa encher o teu coração e os teus pensamentos. Amém, meus irmãos? Espero que essa lição tenha edificado a vida dos irmãos. É muito clara, muito forte, mas eu creio que essa lição é libertadora. Quando eu aprendi isso, me libertou de muitas coisas, me fortaleceu para vencer muitas coisas, e eu creio que os irmãos também vão ter cada um a sua experiência com Deus, porque aqui foi transmitido um ensinamento que pode ser a chave que vai nos libertar de muitas coisas. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, um grande abraço, até a próxima aula.